Olá pessoal, é o professor de vocês aqui, quem ficou responsável pela parte de revisão, basicamente. E como eu fiquei com essa parte, acho que vocês já devem imaginar, hoje é uma revisão. Basicamente a gente vai estar cobrindo tudo que a gente falou até agora, né? Então isso vai incluir desde as leis de Newton até a força de impulso. E o vídeo de hoje deve durar bastante, até talvez mais de 15 minutos, talvez. E, bem, é isso, vamos lá. Antes de começar, acho que é importante deixar aqui o que é força antes de mais nada, como ela é representada. Força é representada por três coisas: a direção, o sentido e o modo. A direção é basicamente se está na vertical, na horizontal, se está meio inclinada. É basicamente isso, já que a força é representada por uma seta, basicamente. Então, se a seta está na vertical, na horizontal ou está inclinada. O sentido, em qual extremidade da flecha está? Se está na parte de cima ou na parte de baixo. Então, por exemplo, se eu tenho uma flecha na vertical, eu vou querer saber se ela está apontando para cima ou para baixo. E o modo, que é o valor numérico. Então, usando a unidade de medida que usa, que é o Newton. Então, por exemplo, 10 newtons, 5 newtons, 1 milhão de newtons ou apenas meio newton. E então é basicamente isso. Agora para a classificação de forças. Como assim classificação? Eu vou explicar primeiro a classificação de interação da força. Por exemplo, existem as forças que que interagem tocando, assim, por exemplo, eu estou encostando meus dedos. Isso aqui é uma classificação que é chamada as forças de contato. E existem as forças que não têm contato, por exemplo, a força de gravidade. A gravidade não é algo físico assim que você pode encostar, ela só está interagindo com você a todo momento. Então é basicamente isso, o que é a classificação, mas indo direto para o assunto então. A classificação de contato. As forças de contato são três basicamente, que incluem a força normal, a força de atrito e a força de tração. A força de atrito, a força de atrito, ela é basicamente quando você está correndo, por exemplo, ou simplesmente andando, e você, no momento que você está andando, o seu pé está empurrando o chão para trás, e quando isso acontece, o chão está empurrando para frente. Mas isso é parte mais para a lei de Newton do que isso, mas aonde eu quero chegar. Quando isso acontece, o seu pé, ele não desliza quando você empurra ele assim, né? Ele para entre aspas, né? Ele para em um certo momento. Isso é o atrito. Até porque, por exemplo, se vocês quiserem fazer um experimento, vão até a garagem da sua casa ou algum lugar, ou de preferência quando você estiver lavando o lugar, né? Coloquem água, passem água no lugar e sabão, e depois fiquem descalços e deem uma corrida o máximo que vocês conseguirem de um lado ao outro. E se puderem, por favor, digam nos comentários que vocês fizeram isso e mandem o vídeo, por favor. Eu vou dar boas risadas. Mas é basicamente isso. Quando isso acontece, o chão tem um mínimo de atrito, o que faz com que o seu pé deslize muito facilmente. É basicamente isso a força de atrito. Agora a força normal. A força normal é a força sendo aplicada na sua bunda bem agora. Isso mesmo. A força normal é a força sendo aplicada na sua bunda bem agora. Mas como assim?
A força normal, ela antes de mais nada eu tenho que explicar. Para explicar a força normal, eu preciso explicar a força peso. Então é o seguinte, as duas andam juntas. A força peso é a força do seu peso sendo aplicada para baixo. Então é basicamente o seguinte, o seu peso está sendo aplicado para baixo, certo? Na superfície. Mas quando isso acontece, como existe a ação e reação, no momento em que o peso está sendo aplicado na superfície, a superfície também está aplicando um peso de volta. E essa é a força normal. Ela tem o mesmo valor da força peso, então elas basicamente se anulam. E por fim, a força de tração, ela é a força de tracionar algo, por exemplo, a corda. Quando você está com uma corda, você, por exemplo, no cabo de guerra, a corda, no momento em que as duas equipes começarem a puxar, ela não vai se partir instantaneamente. Talvez se for pessoas extremamente fortes. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando você está puxando a corda, ela sofre uma tração, como o próprio nome diz. E dentro dessa tração, eu vou basicamente explicar depois um pouco mais sobre todas essas forças, principalmente de contato agora, que é o foco principal, mas é basicamente isso, é a tração feita numa corda, ou qualquer material parecido com cordas, tipo arame, essas coisas. Agora essas foram as forças de contato, que acontecem no contato, e agora as forças de campo. As forças de campo, como eu disse, de exemplo, a gravidade, ela não exige contato, ela ocorre não necessariamente a todo momento, mas não há contato. E quais são essas forças? A gravidade, a força elétrica e a força magnética. Como o nome já diz, por si próprio de cada uma, elas são a força magnética, a força de um ímã, por exemplo. A força elétrica é a força, energia, por exemplo, a energia da sua casa, sabe? Não é algo físico assim. E a força gravitacional, que é a gravidade. Há uma curiosidade aqui, só para dizer, quando você estiver calculando e estiver o termo gravidade no meio, se o anunciado não tiver dado um valor específico, que se eu não me engano é 9,89, desculpa se eu estiver errado, mas é algo bem próximo disso, que se não tiver dado esse valor, você pode considerar essa força como 10, para facilitar os cálculos. E não tem problema nenhum em fazer isso, tá? Você não precisa sempre arredondar isso se não tiver usado o valor, não tiver dado o valor específico. Você pode deixar como 10 mesmo. Isso cobre então o que são as forças e, ou melhor dizendo, a classificação de como elas agem, né? Mas agora eu quero dizer sobre a classificação de direção. A classificação de direção, não de direção, mas do movimento em si, que é basicamente duas, e são acelerações ambas, aceleração tangencial e aceleração centrípeta. Qual é a diferença delas? A aceleração tangencial, ela não afeta o valor do módulo, por assim dizer. Ou melhor dizer, afeta o valor do módulo. Especificamente para o valor do módulo. Então, por exemplo, ela é responsável por deixar algo mais lento ou mais rápido. É isso basicamente. Ela deixa o corpo mais lento ou mais rápido. Por exemplo, se você está correndo e você aperta o passo, a força tangencial está aplicando nisso para você ir mais rápido. É isso. A centrípeta, por outro lado, ela é responsável por mudar a direção do seu movimento. Como assim? A tangencial, ela muda apenas o módulo, certo? O valor da força sendo aplicada, da aceleração do seu movimento. Porém, não muda a direção do movimento. Então, se você está indo em frente, você sempre vai em frente com a tangencial. A centrípeta, por outro lado, não vai afetar o módulo, ou seja, vai afetar apenas o movimento. Então, basicamente, você vai andar sempre na mesma velocidade, porém você vai estar fazendo curva ou algo do gênero. E é basicamente isso as classificações.
Se vocês quiserem dar um pause agora para processar tudo que teve até agora, ou voltarem o vídeo, fiquem à vontade. Mas continuando, agora eu vou falar, eu vou falar especificamente agora sobre as forças de contato, melhor dizendo o que cada uma quer dizer em si mesmo. Pois bem, a força de tração, antes de mais nada, não vou estar falando sobre valores nem nada, já que acho que ninguém é obrigado a decorar todos os valores, tipo metal deslizando em metal tem esse valor de atrito, metal deslizando em madeira tem aquele valor. Acho que isso ninguém é obrigado a decorar, mas fique à vontade de se vocês quiserem tentar decorar essas coisas, mas acho que não precisa, já que o anunciado provavelmente vai dar o valor da força de atrito e qualquer coisa tem como calcular. Tração, certo? Perdão. A força de tração que eu vou explicar para vocês é o seguinte: polias. Sim, polias. Polias entram em força de tração. Por quê? Corda, né? Basicamente é isso. O que tem a ver com polia isso? Existem dois tipos de polias: a polia móvel e a polia fixa. Qual a diferença? A polia móvel, ela não é fixa à superfície, por assim dizer, né? Ela não é fixa, enquanto a polia fixa, ela é fixa, por exemplo, no teto. Vai ter um cabo de metal, por exemplo, segurando a polia para ela presa no teto e algo assim. Mas não é só isso que diferencia. A polia móvel, ela é responsável no sistema por diminuir o peso do corpo querendo ser levantado ou suspenso, alguma coisa assim, pela metade. Então, por exemplo, se o corpo pesa 100 newtons, a polia móvel vai fazer com que esse peso seja reduzido pela metade para o resto do sistema, então 50 newtons. Mas o que acontece com os outros 50 newtons? É o seguinte: quando eu tenho uma polia móvel, ela vai estar provavelmente assim. É o seguinte, quando ela está presa à superfície, eu vou usar como superfície o teto, por exemplo. Metade do peso será distribuído para o teto e a outra metade será distribuída para o resto do sistema. Então é isso. Se os outros 50 newtons passarem por outra polia móvel, irá reduzir pela metade novamente. Então 25 newtons e assim por diante. Até que não tenha mais polias móveis ou o sistema tiver acabado. Polia fixa. Polia fixa não faz nada assim de enorme assim, mas é bem importante até o que ela faz. Por causa que eu vou usar como exemplo se eu estou segurando, por exemplo, um caixote. Eu estou com minha corda aqui. Mas, por exemplo, se o caixote estiver muito pesado e eu não tiver conseguido puxar para cima, por exemplo, eu posso usar uma polia fixa para fazer com que a direção da força que eu preciso aplicar seja mudada. Então, por exemplo, se eu estava puxando assim o caixote, por favor, não se preocupem se estiver difícil de entender com o que eu estou fazendo aqui, mas basicamente, eu vou deixar um vídeo na descrição provavelmente, por exemplo, de sendo aplicado no dia a dia, por exemplo, pedreiros construindo e algo do gênero. Mas espero que isso daqui dê pra entender por enquanto, que é basicamente o seguinte: ao invés de eu ter que puxar para cima, eu posso usar uma polia no lugar onde eu teria que puxar ou qualquer lugar assim, e eu vou mudar a direção. Então, por exemplo, se eu estava puxando assim, eu posso colocar a polia móvel, a polia fixa, e fazer com que eu possa puxar assim, entendeu? E isso realmente torna bem mais fácil o processo assim, se você for parar para testar. Pois bem, agora já falei da força de tração. Que tal agora a força de atrito? Força de atrito. Pois bem, força de atrito, ela, como o próprio nome diz, é o atrito que tem no chão. Então eu vou explicar primeiramente quais são as forças de atrito. Sim, tem mais de uma força de atrito, que é a força de atrito estático e a força de atrito centrífugo.
Qual a diferença? A força de atrito estático, eu acho melhor explicar primeiro o centrípeto, já que é mais fácil de imaginar, provavelmente. O centrípeto, eu vou usar como exemplo o carro. Um carro fazendo drift. Eu vou deixar um link também na descrição de um carro fazendo drift, vocês podem perceber isso vocês mesmos, se ninguém tiver visto isso nunca, né? Mas é basicamente o seguinte, quando o carro está em movimento, ou melhor dizendo, está performando o drift, a roda ela não gira, por assim dizer, ela não gira, ela fica parada, porém, como o carro se movimenta, então já que ela fica parada, a roda desliza pela superfície. É meio estranho de falar assim, já que talvez algumas pessoas não consigam entender que é simplesmente deslizando pela superfície, mas é basicamente isso mesmo. E a estática é a roda girando, já que ela não está parada, ela está constantemente empurrando o chão para trás, fazendo com que o chão empurre para frente. Pois bem, agora quero falar sobre a fórmula de como calcular essa força de atrito. Sim, fórmula, mas não se preocupem, por causa que a mesma fórmula, tanto para o de atrito, para ambas as forças de atrito, para tanto o estático quanto o cinético. E é basicamente essa fórmula. A força de atrito é igual ao coeficiente de atrito vezes a normal. E, perdão, só quero confirmar que eu estou passando a informação correta. E sim, isso mesmo, vezes a normal. E normalmente já vai dar o valor dessa força desse coeficiente, mas basicamente é isso. Então, próximo agora, eu vou estar falando sobre a força. Antes de passar para a próxima força, eu acho que seria importante eu só fazer considerando aqui, entre aspas, sobre duas coisas. Primeiramente, a força resultante. Mas por que eu preciso saber isso? Mas essa força resultante, eu só preciso somar todas as forças, blá 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 blá. Não. Força resultante não é só somar as forças, não é só somar os módulos, infelizmente. Tem muito mais por trás disso, por causa que é o seguinte, eu tenho um corpo. Eu vou deixar aqui um corpo na edição. Eu tenho um corpo, tem uma força sendo aplicada nesse corpo, certo? Pode ser de qualquer lado. Eu vou usar como exemplo, por exemplo, a força-peso. Isso daqui vai ser muito mais fácil de explicar se for a força-peso, que eu já expliquei. A força-peso, ela vai estar aplicando para baixo do corpo na superfície, certo? E a força normal, ela vai estar sendo aplicada no sentido oposto da força-peso. Então, porém, vai ter o mesmo valor, vai ter o mesmo módulo. Então, é basicamente o dizer que a força-peso é positiva ou negativa, você que escolhe, nesse caso. E a força normal, ela é o contrário daqui. Então, se aqui é positiva, aqui é negativa e vice-versa. Então, o que eu quero dizer? A força resultante aqui é nula. Por conta do que? Como ambas têm o mesmo módulo, porém têm sentidos diferentes, então têm sinais diferentes, você vai subtrair elas. E como tem o mesmo módulo, tem o mesmo valor, vai dar zero essa subtração. Porém, e se não for zero, não for nulo? Aí complica um pouco as coisas, por causa que você tem que analisar muito bem o exercício. O que acontece? Eu tenho outro corpo. Se eu tenho uma força de 10 newtons sendo aplicada da esquerda para a direita, e eu tenho uma força de 5 newtons sendo aplicada da direita para a esquerda, o que vai acontecer? Eu vou subtrair elas de todo jeito, porém a força de maior módulo vai prevalecer. Portanto, aqui tem 10 newtons e aqui tem 5 newtons. A de 10 newtons vai prevalecer sobre a de 5 newtons, mas como eu vou estar subtraindo elas, eu vou subtrair pelo jeito. Então, 10 menos 5, 5. Porém, esse 5 vai para qual direção? Da esquerda para a direita, por conta que o 10 estava aqui, tinha um maior módulo. O que faz isso, então, é o seguinte. Essa força aqui está indo contra essa, porém, como esta é mais fraca que essa aqui vai conseguir empurrar.
só que não na mesma força, que seria como se só ela estivesse empurrando, sabe? Então, espero que tenha conseguido entender isso, mas à medida que os exercícios vão ficando mais complexos, tem muito mais coisa que pode acontecer para descobrir. Para chegar nesse simples resultado de subtração e adição. Mas é basicamente isso. As forças de mesmo sentido eu vou somá-las, e as de sentido oposto eu vou subtrair. Então eu tenho duas forças de 10 newtons da esquerda para a direita e duas de 5 newtons da direita para a esquerda. Eu vou somar ambas, a outra que está no mesmo sentido. Então aqui eu tenho 20 e aqui eu tenho 10, e eu vou subtrair, já que elas estão em sentidos opostos. Então 20 menos 10, 10. E como aqui tinha um maior valor, vai separar esse lado. É isso. Segunda coisa. Meu Deus, 20 minutos de gravação, não achei que ia ficar tão grande. Eu tenho que correr. Tá. Plano inclinado. Plano inclinado é o seguinte: eu tenho o plano e plano inclinado. O que acontece aqui? A força-peso, até agora foi explicado que ela fica contra a superfície, certo? Ela fica apontando para baixo. E realmente, ela fica apontando para baixo. Porém, nesse caso, não será contra a superfície, mas, não será contra a superfície. Mas como fica então a força normal? A força normal, ela é a força que a superfície aplica contra o corpo, mas a força-peso não está aplicada diretamente sobre a superfície. Cria-se dois eixos. Vamos chamar esse aqui de eixo Y e este aqui de eixo X. O eixo Y ele será a sua força normal, então o valor do eixo Y será o valor da força normal. O eixo X é basicamente a força do objeto deslizando, por assim dizer, na superfície. Se eu pego qualquer coisa, por exemplo, pegar aqui do lado que é mais fácil, eu tenho esta caixa de lápis de cor. Não é propaganda isso aqui nem nada, tá, galera? Eu tenho essa caixa de lápis de cor. O que estava vendo até agora, ela está perfeitamente aqui em cima da mesa. A força-peso está aplicando para baixo e isso daqui também não é propaganda, só para deixar claro. E a força normal está aplicada contra. Porém, no momento em que eu deixo isso aqui meio inclinado, dá para ver que o pincel aqui está inclinado, deslizou. Isso por causa que a força-peso sendo aplicada para baixo, juntamente com o eixo X, está fazendo com que o objeto deslize. E é basicamente isso. Portanto, desculpa, esqueci de mencionar aqui, tem duas coisas que precisam ser ditas muito bem aqui. Eu quase esqueci disso, perdão. Mas como eu calculo cada eixo, bem, isso vai ser um pouco complicado se você não está acostumado a lidar com esse tipo de valor. Mas a gente vai estar usando seno e cosseno. No caso vai ser o seguinte: a fórmula para o eixo Y será o cosseno, ou melhor, é melhor explicar o que acontece para eu conseguir esses valores. Desculpa a confusão, mas eu vou tentar ser bem claro aqui. No plano inclinado, eu consigo esta forma provavelmente, mas claro que o ângulo vai variar e tudo mais. O ângulo aqui será igual a este ângulo e este ângulo, criado por conta da força-peso e dos eixos. Então, é aqui que eu quero chegar. O eixo Y, ele será com o cosseno desses ângulos vezes a força-peso. E o eixo X será o seno desses ângulos vezes a força-peso. E provavelmente o enunciado vai dar esses valores, mas só por caso de não dar esses valores ou algo do gênero, eu vou deixar uma regrinha aqui eu não vou deixar exatamente aqui, mas por causa que não está bem errado, mas eu vou deixar basicamente uma tabelinha aqui que os valores sem ser em decimal.
mas sim fração, para vocês conseguirem se lembrar dos valores assim. E talvez seja um pouco complicado lembrar disso tudo, mas eu vou contar para vocês uma musiquinha que isso ajuda bastante a lembrar, tá? Tanto como calcula o seno, cosseno e tangente, quanto esses valores. Então, para esses valores, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2 embaixo de todos, raiz onde não tem 1. Então, repetindo, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2 embaixo de todos, raiz onde não tem 1. É isso. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Então é só você se lembrar disso que você vai se dar bem. E agora pro cosseno, o seno, cosseno e tangente que eu tinha dito, que é basicamente o seguinte: eu vou deixar escrito aqui que é mais fácil do que só falar, mas a ordem que eu vou falar vai ser seno, cosseno e tangente. Só, cá, toa. Vai ser melhor, vai estar escrito na edição, tudo mais, espero. O que quer dizer cada coisa isso aí, mas eu acredito que isso seja bastante, então eu preciso continuar a aula, então por favor deem pause na tela para vocês conseguirem ler tudo direitinho e tudo mais. Pois bem, força de empuxo. Força de empuxo eu não tinha dito antes, mas é uma força bem interessante até, que eu acho bem interessante. Que é o seguinte, acredito que nem todos aqui tenham tido essa experiência, mas explicando em termos bem simples, é basicamente o seguinte: quando você está fora da piscina e está carregando alguém, por exemplo, uma criança ou algo assim, fica muito mais fácil de levantar ela quando ela está na piscina, certo? Bem, por que isso? Por causa que quando você está em algum líquido, tem uma força sendo aplicada de baixo para cima que basicamente levanta esses corpos. E qual é a fórmula? Eu vou estar deixando escrito a fórmula em si aqui, mas eu vou falar também o que seria cada coisa, por causa que talvez peça coisas diferentes dependendo do enunciado e tudo. Bem, primeiro, a força de empuxo ela é igual ao peso do líquido. Então você achou o peso do líquido, você achou a força de empuxo. Mas como assim, peso de líquido? Líquido é sólido, não é sólido, calma. O peso do líquido é o seguinte: é a massa do líquido vezes a gravidade. Massa do líquido, como assim? É líquido, não é sólido, é líquido. Calma, a massa do sólido, a massa do líquido, ela é definida pela densidade do líquido vezes o volume do líquido. Então, se você precisar de algum desses valores especificamente, essas são as fórmulas. Eu vou deixar tudo escrito na tela para ficar mais fácil, mas é basicamente isso. Então, a força de empuxo é a densidade do líquido vezes o volume do líquido vezes a gravidade. Que, como eu disse antes, você pode considerar essa gravidade como 10, se o anunciado não tiver dado. Agora eu vou estar falando sobre... Esqueci de falar antes, mil perdões, mas eu vou deixar aqui falando a lei de Newton. Lei de Newton, vamos lá, existem 3 leis de Newton. A primeira lei, que é a inércia, ela diz basicamente que um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Então, se eu estou deitado na minha cama, eu tendo a ficar deitado na cama até que uma força externa haja sobre ela. No caso, o chinelo, mas isso não vem ao caso. E é basicamente isso. Essa lei é dita pelo movimento retilíneo uniforme, mas o que é isso? Não vou entrar em assuntos aqui, mas o que é isso? É basicamente que é a mesma velocidade. A sua velocidade não muda assim, não é um movimento acelerado. A segunda lei, diferente da primeira, ela é acelerada. Ela vai mudando a velocidade para mais ou para menos. E é assim que você diferencia as duas, já que às vezes isso confunde um pouco. Mas se tiver aceleração envolvida, é um movimento regido pela segunda lei. Se não tiver, primeira lei. E a terceira lei. A
terceira lei é a ação e reação, acredito que seja talvez a lei mais famosa dele, mas é basicamente o seguinte, como eu disse antes, eu vou usar o exemplo do pé. Enquanto você caminha aqui, quando você caminha, você empurra o chão para trás e o chão te empurra para frente. Se vocês podem fazer o teste em casa se quiserem. Fiquem apenas meia e empurrem a parede. A parede não vai te empurrar de volta, porém você está empurrando a parede, o que faz com que a parede devolva essa força e você seja empurrado para trás. E quanto mais forte você empurrar, mais forte será a força devolvida e você vai ser mais empurrado ainda para trás. E bem, acho que é isso para a lei de Newton, né? Então, E é isso, galera. Essa revisão foi uma revisão bem longa, até 20, quase meia hora de revisão. Espero que tenham entendido a matéria. E é isso. Então, agradeço a todos que estejam que tenham visto até aqui. E vocês podem voltar o vídeo à vontade para rever alguma parte que não entendeu ou deixar escrito nos comentários se você tem mais alguma dúvida que a gente vai estar passando por lá. E é isso, galera. Tenha uma boa semana.